Eu estava tomando banho, o pastor liga para mim e fala, mas eu preciso de você, mãe. Eu falei, o quê, pastor? Como assim? Eu quero que você vá na casa de uma irmã agora, orar por ela e pela filha dela. Ela está em luta. Eu falei, mas agora, pastor? Agora. Aí o carro não vai. Eu falei, pronto, e agora? Mas eu tenho célula hoje, 7h30. Não, eu preciso que você esteja lá antes das 7. Aí, de repente, meu neto aparece e fala, tá aqui, vô. Vai lá com o meu carro. Deus prepara tudo, mano. Nós não podemos desanimar. A minha esposa perguntava para mim assim, mas você vai lá sem saber o que que é, qual que é? Eu falei, não importa, filho, Deus está conosco, nós vamos entrar lá e vamos orar, e vamos expulsar os demônios que lá tiver, e Deus é conosco. E ela, eu falei, não murmura, fique em paz, confia, não somente confia. Se Deus me chamou é porque Ele sabe que Ele está comigo. Deus não vai me colocar em um lugar que eu não posso sair. Não, eu estou indo. E ela foi comigo. Ela voltou contente. Ela viu trabalhar de Deus, né? É assim que tem que ser, mano. Você não pode ter medo. Mais é o que está em nós do que tá no mundo. Se Deus está mandando você ir, vai. Vai, não, não questiona, não pergunta, não, sabe? Ó, vai de olho fechado. Ele está na frente. Deu tudo certo, tudo certo. Graças a Deus. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, em tua presença, Pai. O corpo abatido, o corpo físico abatido, Pai. Mas meu coração está alegre, minha mente está tranquila, meu dever cumprido, Senhor. Abençoa, Senhor, minha família, abençoa meus filhos, abençoa meu lar, abençoa as pessoas, ó Pai, do qual intercedemos, ó Deus, por quem estamos lutando, porque são teus, Senhor. Foi o Senhor que nos enviou, foi o Senhor que nos pediu. Eu sei que o Senhor está na frente, Pai. Responde, Senhor, as nossas orações. Luta, Senhor. Envia teus anjos, protege-nos, guarda-nos, livra de todo mal. Abençoa, Pai, esse devocional e as pessoas que aqui participam, Senhor, que elas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo esteja sobre cada uma delas, ó Pai. Dando vida, dando coragem, dando entendimento, dando sabedoria, dando otimismo, Pai. Tirando todo o mal, toda angústia, toda tristeza, toda falta de coragem. Caia por terra em nome de Jesus nesse dia, Senhor. Que haja alegria no coração. Porque o Senhor, Pai, está conosco. Teu Espírito Santo é que nos conforta, é que nos dá força, que nos anima, Pai. Obrigado, Senhor. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento dentro da tua palavra, novamente, Senhor, para que possamos prosseguir nesta jornada. Em nome de Jesus. Amém. Levítico 22 fala a lei acerca de comer coisas santas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos, se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome de minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas, que os filhos de Israel santificam no Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso, aliás, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda e cadáver, ou aquele que sair da semente do corpo, ou qualquer que tocar algum réptil, pelo que se fez imundo, ou algum homem, pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo,
até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morro nele. Havendo-o profanado, eu sou o Senhor, que os santifico. Também, Nesse trecho aqui, Samar, deixa eu só dar uma pausa pra gente já dar uma revisada e falar sobre ele. Aqui vem falando daquele texto que a gente falou lá atrás, né? Sobre não tocar em coisas santas caso a pessoa esteja suja, né? Seja imunda, né? E aqui ele fala quais são as situações, né, na qual a pessoa pode ficar suja, né? Então, tocar em animais, né? Mortos. Tem algumas. Quando a pessoa estiver imunda, por exemplo, estiver suja, esperar até a tarde para poder ficar limpa, para poder depois participar das coisas santas, né? Então aqui ele vem justamente revisando, né? Vem reforçando, né? A Bíblia tem muitas passagens onde ele acaba reforçando, né? Aquilo que já foi dito antes, né? Para justamente para que as pessoas tomem atenção maior, né? Não que atenção maior, mas para que ela veja que, olha, estou, né, reforçando isso daqui, porque isso aqui realmente é importante, né? A gente viu lá no tabernáculo também, né? Alguns capítulos que falava sobre como seria e depois vem como vai ser, né? Como será agora, né? Como está sendo, né? Então, assim, acaba se repetindo também alguns trechos, né? Mas aqui é meio que uma revisão do que a gente já discutiu nos outros capítulos anteriores, né? Pode continuar lendo, Samar. então, Versículo 10. também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede, o sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas, quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido da sua carne, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, e se houver tomado, aliás, se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém, por erro, comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto e dará ao sacerdote como a coisa santa. Assim, não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel e oferecem ao Senhor, nem os farão levar à iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que as santifico. Que fala no versículo 10 estrangeiro. Para você falar estranho, é isso? Nenhum estranho ou estrangeiro comerá das coisas sagradas. Qual versículo? Versículo 10. Estranho. Também Estranho? nenhum estranho comerá das É. coisas santas. Aqui Aí fala estrangeiro, né? na minha tradução fala estrangeiro aqui. E depois, logo em seguida, fala de hóspede, né? De hóspede e de jornaleiro, né? Nem o seu Jornaleiro. jornaleiro comerão das coisas sagradas, né? Falando aqui justamente sobre quem é que, né, pode comer. E, inclusive, aqui, que é o trabalhador diário, ou o hóspede, né? A pessoa que está passando ali, que não é um judeu, né? Não participa ali com eles, né? Essas pessoas não podem. Mas aquela pessoa que é comprada, né, como escravo, né? Com o seu dinheiro, aí essa daí sim poderá participar, né? Engraçado que aqui fala da filha, né? Se a filha se casar, né? Aí ela não pode mais. Mas caso ela, né, fique viúva, né? E não tiver filhos, né? E ela quiser retornar, né? E ela retornar à casa do pai, né?
aí ela, assim, ela pode voltar a participar daquilo, né? Quando a filha casar com um estrangeiro, né? Não é com qualquer um, né? Mas quando ela casar com um estrangeiro, aí ela não pode participar mais. É, justamente para não profanar, né, as coisas sagradas, né? Deus faz isso tudo para separar o que é sagrado, né? Para separar o que é purificado, né? Para manter a separação, né? Justamente reforçando ali para o povo judeu, né? Aquilo que, qual que é a expectativa, né? Que Deus tem para eles, né? Porque é para que eles justamente não se misturassem, né? E não entrasse paganismo, não entrasse outras crenças dentro do povo de Israel ali. Amém. Pode continuar, seu Mário. 17, Aqui, por ó, favor. a minha Bíblia é mais explícita ainda. Ela fala aqui em Deuteronômio capítulo 23, das pessoas que são excluídas das Assembleias Santas, né? O quebrado de quebradura e o castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Porquanto não saíram com o pão e a água, e receber-vos-ão o caminho, quando saís do Egito. Porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, Petor e Mesopotâmia, para se amaldiçoar. Então, aí é para você saber quem são os estranhos, né? Vamos lá em frente. Amém. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 17 e 18: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita o vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas, um voto ou uma oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou ferrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto, de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Também, da mão do estrangeiro, nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus. De todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, falta nelas há. Não serão aceitas o vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou a cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois deste, o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho, não degolareis num dia. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, os sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar. Até amanhã eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis,
eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para servos por Deus. Eu sou o Senhor. Tá bem? Este é o capítulo 22 de Levítico, que dá mais ou menos um resumo de tudo aquilo que a gente já leu, que a gente já presenciou. Né? Aqui, justamente, né, revisando novamente os capítulos anteriores ali, falando sobre como seria o sacrifício dos animais, né, e a necessidade dos animais serem perfeitos para que fossem aceitas as ofertas, né? Mas tem um detalhe aqui que ele fala no 23, ó, porém novilhos ou cordeiro desproporcionados, né, né, poderás oferecer por oferta voluntária, né? Mas por voto não será aceito. Lembrando que tem três tipos de ofertas, né? A gente tinha oferta de ação de graças, né, para agradecimento por uma graça recebida, né? Uma oferta por voto. Tudo isso aqui no Pacífico, né? Aquela oferta pacífica onde o senhor participa, o sacerdote participa e também a pessoa, o ofertante também participa. Ele pode trazer até a família, trazer alguns amigos, ele também vai participar, ele também vai comer daquela oferta, né? Mas dessas três ofertas, tem a oferta da ação de graças, onde vai agradecer, é uma graça recebida. Tem uma outra que é por voto, que é naquela onde ele faz como se fosse uma promessa, né? Se o senhor fizer isso, eu, né, vou, né, agradecer, né, ou vou fazer determinada coisa. Então, essa é por voto, né? Que ela é condicional. E tem aquela outra terceira que é oferta voluntária, que é onde ele traz sem ter, né, uma graça recebida, sem ter, né, um voto ali, mas uma oferta onde ele traz, né, de maneira voluntária. E nessa voluntária ele fala aqui, ó, né, no 23, né, porém novilho ou cordeiro desproporcional, né, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não. Né, por voto não será aceito. Engraçado o detalhe, né, em relação a isso, né? E ele vem falando todo daqui, né, sobre tá machucado, não tá machucado. E tem uma outra questão também que ele fala aqui no 26, né? Disse mais o Senhor: quando nascer o boi, o cordeiro ou cabra, 7 dias estará com a mãe, né? Do oitavo dia em diante, aí sim será aceito. Então Deus fala que, ó, até 7 dias não traga, né? Ainda é muito novinho, deixa ele ficar com a mãe. Depois do sétimo dia, aí sim ele será aceito. Não é que no sétimo dia ele tem que trazer, né? Ele não precisa trazer, mas é do sétimo dia em diante, né? Então, assim, deixa ele crescer, né? Depois você pode trazer ele para oferta, né? Não precisa trazer ele logo depois que nascer, né? Não, aliás, não traga ele dentro dos 7 dias que ele nascer, né? Ou seja, vaca ou seja ovelha, não imolará ela e seu filho, né? Ainda fala, né? Para não imolar a mãe, né? E o filhote no mesmo dia, né? Quando oferecer de sacrifício de louvor ao Senhor, fala-eis para que sejais aceitos, né? No mesmo dia será comido, e dele não deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardarei dos meus mandamentos os cumprimentos, né? É, glória a Deus. É, Aleluia. Amém. podemos Eu tenho umas prosseguir então pelo anotações aqui do 23. 22, quer ver? O 22. Os sacerdotes devem lidar com as coisas sagradas com pureza, nem todos podem participar das ofertas sagradas, os sacrifícios devem ser sem defeito, Deus exige respeito e santidade em tudo que é oferecido a ele. Deus merece o melhor e requer santidade do seu povo. No Novo Testamento diz, né? Cordeiro sem defeito e sem mancha, né? Então a gente vê aí, né? Pô, por que que Deus fala, né? Essa questão aí do cordeiro não poder ter mancha nem nada, né? É justamente para, né, refletir lá em Cristo depois, né? Que é um cordeiro sem defeito, né? Sem pecado, né? E sem mancha. Jesus foi moralmente perfeito, espiritualmente perfeito e sem pecado. O animal precisava ser voluntariamente oferecido pelo adorador, né? E Jesus, né, se ofereceu. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou por mim mesmo. Verdade. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, primeiramente, Pai, por este dia, por termos acordarmos, Senhor, na tua presença, Senhor, olharmos
e ver que os nossos parentes também estão bem, porque isso é uma dádiva, Senhor. Só de termos o fôlego de vida, temos que te agradecer esse dia lindo, maravilhoso, que o Senhor nos concede, independente de chuva, de sol, de frio, de calor, o Senhor está ao nosso lado todos os dias, meu Pai. Eu quero te apresentar também, Pai querido, esta guerra que está acontecendo em tuas mãos, mas a tua palavra diz, Pai, que quando vierdes rumores de guerra, que nós não viemos nos assustar, Pai. E nós temos que estar, Pai querido, sempre firmes, meu Senhor, na tua presença, pois a tua volta, Pai querido, está próxima, Senhor, do teu Filho amado Jesus. Já está próxima e às vezes estamos desapercebidos, então nos alerta, nos orienta, Senhor, nos fortalece na tua presença, santifica as nossas vestes, para quando o Senhor voltar, nós podemos, Pai querido, ir para a glória, Pai, e receber a coroa da vida, meu Pai. Nós estamos aqui, Pai querido, aprendendo mais e mais de Ti, Senhor, e buscando a nossa salvação através também desse entendimento, Pai querido, para que nós podemos viver, Senhor, todos certos na Tua presença, sem errar, Senhor, e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Abençoa a vida de cada um que está aqui neste devocional. Vai livrando de todo mal, meu Senhor, de toda seta maligna. Vai trazendo aqueles, Pai querido, que foram e não voltaram mais, Pai querido, a fazer parte. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas vai também orientando cada um deles, que eles venham estar, Pai querido, aprendendo mais da Tua palavra, Pai, aonde quer que eles estejam, Senhor. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.